eu já disse, para quem não me conhece, eu sou Francineide, né, tenho 39 anos, sou casada com Renato, né, que também faz parte da paróquia São Mateus. Temos 2 filhos, Lucas, 15 anos, também faz parte da São Mateus, ele é cerimoniário e está se preparando para o Crisma. E Gabriel, de 11 anos, que é coroinha, que faz parte do coral também. Né? Para mim é uma grande alegria, né? Ter a e antes de chegar a São Mateus, né? A gente participou, né, de outras paróquias. Né? Eu vim da paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro e da Coração de Jesus, né? Do Orlando Dantas e São Conrado. Então, eu, né, passei por elas duas. E nessas paróquias eu fui também ativa, né? Desde a minha adolescência, eu sempre busquei Senhor, e para mim é uma alegria muito grande, né, ser a pessoa que eu sou hoje, né? Então, nelas eu participei da renovação carismática, anos da minha vida. Participei também da catequese, do dízimo, né? Participei dos leitores, do Grutensp, né? O nosso tão amado Grupo de grupo do teatro. teatro, né? Que Isso. até hoje a gente lembra com tanto carinho, né? Grupo jovem, eu fui passando, né? Até chegar a São Mateus, né? Eu já moro aqui na Aruana, vai fazer 15 anos, né? Lucas tinha 2 meses de vida. Não tinha vestígios nenhum ainda de igreja aqui. Então, assim, eu tive o prazer e a alegria de estar desde o início. Né? Desde o início mesmo, desde quando começou as missas, uma vez por mês aqui na estação. A gente era luta, uma vez por mês, né? Era com o então Padre Josué. Então, ele vinha aqui uma vez por mês, aí ia no Brisamar, ia no Horto do Carvalho, né? Até chegar o momento da gente receber. E eu vi colocando os primeiros tijolos, né? E luta que foi para a gente chegar até hoje, né? Eu lembro com muito carinho, né? Com muita alegria. Não foi fácil, né? A gente atrás de quermesse aqui e ali, né? Para a gente ajudar, né? Como pode. Né? Éramos muito poucos na época, né? Você estava junto, né? Desse Verdade. início, né? Você fez parte também desse início. E como éramos poucos, então a gente fazia de tudo, né? É. A gente cantava, a gente era mesmo, a gente acolhia, né? Você muitas vezes quando o padre Josa não estava aqui fazia a A celebração celebração da da palavra. palavra, que você era ministro, né? Então foi se caminhando, né? Então eu vi esse processo, né? Até hoje, né? Que até hoje a gente está com essa nossa linda paróquia, muitas pessoas chegando, muitas pessoas disponíveis a ajudar, né? Muitas pessoas indo, mas também chegando. Que eu lembro desde a minha meninice, né? Que eu comecei lá no Orlando Dantas, né? Até hoje, né? Com a minha família inclusa no serviço do Senhor. Amém, amém. Então você lá no Orlando Dantas conheceu seu digníssimo, né? Casou, seus filhos, já falou Sim, sobre isso? né? Então, conheci Renato, né? Assim, aí ele era catequista e eu era Sim. catequizanda. Depois de um tempo, né? A gente se aproximou depois que eu estava adolescente, né? E várias histórias aí você conhece bem, Verdade. Esses esses detalhes vai ter pequenos um bom programa, detalhes. esses detalhes vai ter um programa inteiro para a gente pra se falar. Deixa para outra Exatamente. live. Ô Fran, e na paróquia, É muita na, história. pa- na paróquia, já na paróquia São Mateus, você também já tem uma trajetória junto conosco, como ministra da Eucaristia. Desses trabalhos aqui na comunidade, Isso. quais foram que Então, você né, exerceu? logo no início, então, logo no primeiro, né, logo lá no primórdio, já a gente começamos com a música, né? Quem fez o convite foi o nosso querido Eterno André, né, que a gente conhece como André do Brisamar.
né, que era o parceiro de Padre Josué na época. Então ele fazia a missa, né, esse território, né, Brisamar, Horto, tá? E chegou um dia que ele falou assim, olha, vocês vão assumir agora aqui. Então aí ele deixou de vir para cá e a gente começou a assumir as missas que era na associação, né? Aí depois veio o Maurício, né, com nós, e depois a Simai foi, né, vindo as outras pessoas até hoje. E depois fiz parte também, logo do início do dízimo, né, logo na implementação dele, né, logo nos primórdios, da Eucaristia, passei pelo menos quase 3 anos como ministra, para mim foi... Eu não tenho nem palavras para mensurar a alegria. A grandiosidade que é servir ao ministério, né? Nossa, eu não tenho, sinceramente, eu não consigo nem mensurar. É rico demais, é verdade. Eu tive, né, de participar. Eu também fui por dois mandatos ministro da Eucaristia. Exato. Então, eu não tenho nem palavras. E música, né? Eu passei pela equipe de... Passo, né? Cheguei a ser coordenadora durante 2 anos e pouco, né? E até hoje. Eu estou aqui, estou na equipe de... né? E disponível a servir ao que Deus me chamar. Amém, amém. Então, eu queria aproveitar esse momento para dizer para as pessoas que o Padre Henrique, todas as terças-feiras, nos trazendo sempre grandes exemplos, sempre grandes ensinamentos, pessoas com temas super interessantes no Igreja Missionária. Essa semana foi o Padre Elelon, com seu testemunho, que com certeza não só foi emocionante, mas foi assim, digamos assim, vocacional mesmo, um testemunho vocacional para os jovens, né? E na próxima semana, na terça-feira, às 20 horas, eu quero convidar vocês. Tem sido, como disse, tem sido muito rico. Às 20 horas, o padre vai trazer mais uma vocação, já que estamos no mês vocacionado, o mês de agosto, o mês das vocações. Então, o padre vai trazer os coordenadores da Pastoral da Família da Comunidade de São Mateus, é o Antenógenes e a Valéria. E nós vamos lá debater com eles matrimônio, dom e missão. Então, na próxima terça-feira, está marcado sempre às 20 horas, Igreja Missionária com o Padre Henrique, e vamos tratar essa grande vocação e linda vocação que é ser família. Então, esperamos todos vocês na próxima semana. Fran, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa graça que eu digo graça porque, como disse, nós vivenciamos juntos a você, que foi seus estudos, foi a sua formação nessa área, que eu acho que deve ter sido um pouco até além do que você imaginou, porque a gente que é pobre, a gente que tem as dificuldades enquanto família, a gente se limita um pouco diante das nossas realidades. Então, nós vivemos isso também. Exato. Eu também me surpreendo até o momento onde eu cheguei e espero em Deus chegar muito além, como é o que eu desejo para você. Sobre a fonoaudiologia, que é a sua área de escolha, a sua área de estudo, o que você pode falar para a gente sobre o início dela, assim, um pouco desse histórico da fonoaudiologia? Porque no passado o médico era médico, ele era generalista, ele cuidava de tudo. Depois a medicina foi desmembrando as suas áreas, graças a Deus, porque hoje nós temos os especialistas em cada área. Então, sobre a fono, um pouquinho desse histórico que você conheceu na academia para a gente. Antes de falar, né, propriamente dita da fono, falar um pouco breve, né, da minha história, né, com a fonoaudiologia. Na verdade, né, ela me escolheu por meio de Renato, né? A gente estava procurando, vendo, né? E a gente acabou se deparando com a fonoaudiologia, né? Pesquisar o que é a fono, né? Qual o trabalho da fono, e acabei me interessando mesmo, né? Pela área e fazer isso, né? Vestibular. Não imaginava que eu iria passar, porque tinha muito tempo. Porque eu tinha 2 filhos pequenos, né? Tinha terminado os estudos há bastante tempo, né? É verdade. Faculdade, tinha
trancado a minha faculdade de pedagogia, porque eu tinha engravidado, né? Estava grávida de Lucas e não voltei mais, e aí fui me dedicar aos filhos. Quando eu pensei em voltar a estudar, engravidei de Gael, né? Então, e aí teve que esperar mais um tempinho para que chegasse a minha vez, né? Eu até me emociono, porque lembrar é, mas Deus é também maravilhoso, né, Fran? foi muito, muito difícil, André, você sabe disso, né? Teve momentos que eu pensei em desistir, por cuidar de filho, cuidar de casa, ah, tô tendo que trabalhar manhã, tarde e noite, e, e eu tenho que estudar. E ele dizia sempre assim, a gente vai superar, a gente, é duro, é sacrifício, mas eu confio tanto em Deus, e eu sei, sabe? Na verdade, a força dele me deu força, sabe? Uhum. E lembrar desse histórico até hoje, para mim, nossa, nada, né? Que eu estou trilhando o meu campo, que eu estou descobrindo o que eu gosto dentro da minha profissão, não tem preço. Eu agradeço, assim, imensamente, imensamente, assim, a ele, que me incentivou desde o início, que segurou firme A tudo, barra que né? não foi Tudo fácil, mesmo, né? que não foi fácil, pela paciência dele, né? Eu não poderia deixar jamais aqui de deixar registrado, né? A gente vai fazer É, 19 anos de namoro, né? Agora dia 12. O tempo todo não foi fácil, nada na nossa vida. Como você mesmo disse, né? Nós vimos de famílias humildes, verdade. né? E, e, e a gente sempre lutou para conseguir o nosso, né? Nunca veio de mãos Verdade. deixadas. Não, nunca. Tem que Deus sempre esteve à frente Eu de quero tudo, de aproveitar só tudo, um minuto, né? Fran, que assim, parece que toda a sua emoção fez com que o contexto saísse, né? Dentro de um programa como esse, mas eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo que é exatamente o contrário. Estamos no mês da vocação e você aí está representando a mulher brasileira, a mulher pobre, a mulher que muitas vezes necessita de um ombro amigo, né? Como você, que bonito o seu reconhecimento ao seu esposo por tudo que ele representou. Então, assim, está tudo dentro do contexto, é mesmo vocacional, né? Tudo lindo o que você falou, a sua emoção faz parte do contexto de todo o tema que nós estamos tratando agora. Que bom que você se deu a oportunidade de ter esse momento e deixar registrado. Então, eu fico muito feliz e não peça desculpas, por favor, porque foi lindo, porque tem tudo a ver. Você está representando eu, minha esposa, todos que estão assistindo em casa, todos aqueles, como disse, e eu gosto de repetir, todos que passaram, que como mãe tiveram que deixar os filhos, né, estudar, acordar e às vezes nem conseguir dormir porque tinha que fazer os trabalhos da faculdade e sendo mãe ao mesmo tempo. Então, parabéns, né? Agora vamos falar da fonoaudiologia. Por favor. É, Então, né, como tudo na vida tem uma história, né? A fonoaudiologia ela não poderia ser diferente, né? Ela foi muito diferente do formato que a gente conhece hoje, né? De que como a gente vê hoje. E muito antes, né, ela sempre veio vinculada realmente às outras áreas, como medicina, como a psicologia, né, no qual os otorrinolaringologistas sempre estavam muito à frente desse trabalho, né? E para conseguir independência que hoje a fonoaudiologia tem, né, como uhum, graduação plena em bacharelado, foi um percurso muito grande, né? A gente tem assim formalmente registrado há mais de 100 anos. Existe formalmente há um século. A primeira referência mesmo foi em 1900.
tanto de tempo, né, até 2020, né? E foi por meio da Hungria que conheceu a profissão e criou a primeira faculdade de fonoaudiologia no mundo. E a partir daí foi só crescendo, né? No Brasil, a história, ela também é bem antiga. A gente já consegue ver históricos desde a época imperial. Já época imperial, né? Como a criação, né, de colégios voltados para meninos cegos, né? Que até hoje existe esse instituto, que é o Benjamin Constant, né? E depois foi criado também o Colégio Nacional destinado à deficiência auditiva, à deficiência auditiva. Certo. Uma coisa como a fonoaudiologia, que não tinha esse nome, né? Era áreas separadas, Sim, distintas, relacionadas aos médicos, né? Não certo, era certo. nada aqui no Brasil ainda formado como na Hungria, e se a gente for colocar a história é muito longa, né? Sim, Então, sim, foi para a Inglaterra, para outros países, até chegar mesmo no Brasil, né? certo. Aí, passando o tempo, chegando lá em 1912, né, os documentos comprovam que aquele núcleo de profissionais queria ser diferenciados e vinculado da área médica. Sim, Eu já tinha no seu coração a ânsia de se ser tornar reconhecido. independente, né? Ser reconhecido, porque eles eram muito ligados ou à medicina, dentro da educação também, com, então, né, com a educação especial, então sempre estava vinculado a outras profissões, né? Certo. E aí, nesse mesmo período, começou a se juntar pessoas para dar início às pesquisas específicas mesmo relacionadas ao distúrbio da voz. A voz sem, né, essa curiosidade, né? Como é que é tratado isso? Quais são as alterações de fala, de voz? Por que a criança nasce sem falar? Né? Então, existia Uhum. todo esse mundo que precisava ser dado um olhar mais cuidadoso, Entendi, né? entendi. E na época, um dos profissionais que mais eram, né? Porque eles tinham muito abuso vocal, falavam, né? Como até hoje a gente é um público Isso, muito grande, né? É a área, verdade. né, É uma área que é né, são muito, os muito, professores. muito atingida, assim. É uma das que mais. Eu acho até, eu acho até não, tenho certeza que até mais do que os músicos que trabalham, que tem como objeto de trabalho a voz, o professor, com certeza, ele utiliza mais desse mecanismo vocal do que até mesmo os músicos. Então, com certeza, o objeto de estudo Muito. inicial, agora eu entendo por que foi os professores. Fran, e assim, Né? Sim, com sim. suas palavras, com palavras simples para que o nosso público que assiste o Paróquia em Debate possa entender, assim, então quer dizer que a fonoaudiologia é a área da ciência ou é a área da também dentro da área da medicina que estuda o que, por exemplo? É só a voz? Como é que você definiria assim de uma forma bem simples para a gente entender? É a área, né? A fonoaudiologia é uma área da saúde, né? É a ciência Sim, que estuda todos os processos da comunicação humana, né, e seu desenvolvimento. Então, tudo que tem a ver com a comunicação e alterações, a fonoaudiologia, ela é o profissional capacitado a fazer correções nesse aspecto. Aí muita gente fala assim, sim, mas eu conheço a fonoaudiologia, mas só quando eu já fiz um exame de audiometria. Ou não, porque meu filho está 5, 6 anos e não fala. Né? A fonoaudiologia uhum, trata isso sim, com certeza, mas não fica só nisso. Ela é uma área ampla, né, com várias áreas. Pense que nós temos 12 áreas distintas na fonoaudiologia, né, que pode ser trabalhado de diversos aspectos, né? Então, a gente tem a área da linguagem, então,
da atividade orofacial, que a gente mexe com a questão da bochecha, lábio, né? Todas as alterações que envolvem a face. A gente trabalha com a dificuldade da deglutição, disfagia, né? Se a pessoa está com problema de comer um tipo de alimento, né? Uma consistência pastosa, líquida, ela está com essa alteração. Então, o fonoaudiólogo ele é o profissional capacitado para trabalhar essas alterações. Temos a gerontologia, né? Que é o estudo, que é o trabalho com os idosos, né? Idosos. A fonoaudiologia trabalhar também com, por exemplo, a pessoa que fica surda porque trabalhava num local muito ruidoso, perdendo essa audição, né? Ocupacional, né? Dia, né? A gente, com todos o que engloba nela. Uma criança que nasceu com paralisia cerebral, né? Toda a parte da... Também o fonoaudiólogo ele também é responsável por esses tratamentos. Sabe, Fran, nós tivemos a graça de ter algumas semanas atrás o Igor, que ele é fisioterapeuta, e ele deu aqui o testemunho dele, e me recordo que ele falou que dentro do trabalho multifuncional, né, de vários especialistas dentro de uma UTI, ele me falou exatamente que tinha fono também trabalhando lá, porque no momento da intubação as pessoas ficam muito tempo com aqueles aparelhos, né? É bom falar, é bom colocar essa realidade dentro desse momento de pandemia, ou seja, o fono também trabalha nesse momento tanto da intubação, né, para cuidar desse paciente, como a extubação, né, que é na retirada, principalmente depois aí para fazer todo o trabalho de exercício, né, porque essa parte é afetada. Então, para retornar ao normal, o fono é um dos profissionais que mais trabalha no pós, né? Então, assim, que legal, você já adiantou até essa pergunta que eu ia fazer para você, que era em que áreas, né? Já que você falou no início que a fono é uma área muito ampla, e agora você já exemplificou, deixou muito claro para a gente por que ela é uma área tão ampla assim. Porque quando a gente fala de fono, assim, eu como um cidadão comum, né, um leigo no assunto, a gente pensa logo na voz, né? Até porque os grandes cantores, né? Eles falam, né? O meu fono, né? Trabalha com esses especialistas, meu fono e tal. Mas é muito que bom trazer esse ensinamento, esse conhecimento para a gente aqui. É sabido que você teve a alegria de começar assim, o seu trabalho prático com as crianças, inclusive com alguns trabalhos de filantropia. É sobre isso que eu queria que você falasse, assim, quais as realidades que você via e você trabalhava, e fale dessa filantropia também, que aqui tão próximo da gente, aqui próximo a 17 de março, você também trabalhou lá no Instituto Ciras, não é isso? E assim, como era esse trabalho com as crianças, e o que é que você enxergava de mais comum dos problemas vocais e dos problemas que a sua profissão lhe dá acesso ao trabalho com essas crianças? Então, eu trabalhei em duas instituições, né? Eu trabalhei na PAI, mais ou menos um ano, e trabalhei aqui no Ciras, né? Muitos conhecem como Raio de Sol e Rosa Azul, né? Na verdade, assim, diferente. Eu trabalhei também em consultoria, né? E a realidade que eu encontrei lá nessas duas instituições, já acredito que eu não conseguiria já no tutorial, né? Primeiro, começando com o perfil. Dessas crianças, né? São famílias totalmente humildes, mesmo assim, sabe, da criança ir para a terapia sem ter comido,
sabe? Realidades, assim, bem pesadas mesmo, né? Lá eu trabalhei com vários aspectos. Trabalhei com crianças com síndrome de Down, trabalhei com idosos que sofreram um AVC e tiveram sequelas desse AVC. Muitos a disfagia, como tinha dito, que é essa alteração da deglutição, Uhum. né? Com a linguagem, né? Eles perdem, né, a noção de si, né? Com Parkinson, né, Alzheimer. Então, vem todas essas realidades. A microcefalia, que há um tempo atrás, né, veio se falando tanto, né, por conta da Isso, sequela do Zika vírus. Né? Então, eu recebi essas isso. crianças lá na PAI também. Né? Nós temos um momento, nós tivemos, né, Fran? Tivemos um tempo de surto, né? Ainda Sim, tem, sim, mas parece que há um certo controle agora, mas houve um momento de surto exatamente. dessa Isso, microcefalia por causa do Zika, né? exatamente. Muito mais lá na PAI, que foi referência para esses casos. E crianças, várias crianças que mais ou menos tinham 2 anos, né? De 2 anos, do momento que o Zika, de 2 anos, a gente recebeu crianças com sequelas gravíssimas, né? Do Zika vírus. Assim, eu sou outra pessoa, outra profissional, isso eu não tenho medo de dizer. E depois de ter trabalhado nesses locais, Claro, eu ampliei muito a minha visão como sim. pessoa e como profissional, sabe? Não de ver apenas um paciente, de ver apenas um diagnóstico, de ver apenas um código, mas de ver a pessoa, de ver a sua história, né? E era assim, uma demanda muito grande, né? Porque tanto na PAI quanto nos CIRAS, eles fazem parte de um projeto chamado SER2. Esse projeto SER2 é vinculado com a prefeitura. Então, as duas unidades abarca todo o Sergipe, todos os interiores, além da capital. Então, eu recebia gente da Baixa São Francisco, Uhum. gente que até era do interior da Bahia, que vinham para cá para ser atendido. Então, assim, é gratificante, muito gratificante. É um trabalho que requer muito cuidado, né? Porque você trabalha com diversas. Eu não tinha uma área específica para trabalhar, não. Eu só trabalho se for com autistas. Eu vou só trabalhar se for Uhum. com síndrome de Down. Não, eu trabalhava com aquilo que vinha para minha agenda. Fran, e Idades quais, diferentes. quais os casos mais corriqueiros de problemas relacionados à voz que você encontrava nas crianças aqui do CIRAS, falando aqui da nossa Então, realidade? na verdade, é mais a questão da fala, né? Hum, A criança, na verdade, quando se fala em fala, existem vários fatores para que aquela criança não fale. hum, Então, vinha para mim autistas que tinha zero oralidade, ou zero oralidade. certo. Crianças com paralisia cerebral que vinha com zero oralidade. Hum. Então, a gente trabalhava, né, formas para conseguir a Quando você fala, comunicação desses pacientes, quando você fala zero oralidade, sem trazendo para a nossa falar realidade, é nada. quando ele só balbucia, é aquelas crianças que ficam, é isso que E é zero. exatamente, que não Isso, que a zero oralidade é você não produzir nenhum fonema. sim, Você não consegue falar um papai, uma sim, mamãe, sim. né? A criança ela não fala. Uhum, Vários fatores para que aquela criança não fale. Então, eu recebia, assim, muitos casos de crianças que não falavam e que a gente, e adulto, a gente trabalha de forma diferente. A criança a gente trabalha com o lúdico, né? Então, sim. trabalhar a linguagem
dessa criança por meio da brincadeira, por meio do brinquedo, por meio da Uhum. música, né, com essa estimulação, da estimulação mesmo para aquelas crianças, né? Diferente Entendi. de chegar um adulto que sofreu um AVC e que nesse AVC uma das sequelas foi a perda da fala. De pessoas totalmente ativas e de repente ela não consegue mais falar, né? E reabilitar esses pacientes. A gente trabalhava lá com habilitação e reabilitação desses pacientes, de diversas formas, né? Porque cada realidade, cada caso é um caso, né? Então a gente precisa fazer uma boa avaliação, uma boa entrevista, uma boa anamnese, saber muito bem o Sobre histórico daquele ser humano. mais uma curiosidade sobre a voz, a porcentagem, Fran, existe a possibilidade, existe alguma patologia que retira do cidadão, do ser humano, a capacidade vocal, ou qualquer pessoa, todas as pessoas, independentemente da patologia, qualquer ser humano pode produzir o fonema, como disse você, as palavras, ou existe uma doenças que pode eliminar, não como caso de acidente, que isso está claro, né? Mas Sim, a existe gente casos assim né? mas existe caso de doença, a criança nasce sem o aparelho vocal, existe casos assim? Sim, existe, porque a gente vai ver que, assim, vamos por graus, né? Hum, Leve, mais sim, grave, né? Então, tem crianças, a gente recebe autistas que já têm 35 anos e eles nunca falaram. Provavelmente não vai falar. A gente não pode, dentro da nossa profissão, a gente tem que ter muito cuidado com várias coisas. Uma delas a gente não pode dizer sim ou não. A crença do cérebro humano é algo misterioso, por mais que uhum, tenha vários estudos. Né? E existe verdade. a questão da estimulação, o quanto tempo essa criança passou sem uma terapia. Eu recebi, como eu falei, de 35 anos, de 30 e pouco, que nunca tinha ido para um fono. Agora veja como era difícil na época deles procurar uma ajuda. E isso acaba Verdade, interferindo em todo o verdade, processo. verdade. Né? O Deixa. cérebro, como corpo, ele precisa de quê? De exercício. Se não Isso, é exercitado, ele atrofia. exato. A músculo atrofia, também o cérebro atrofia. Então, existem sim casos que a gente sabe que a gente vai trabalhar e aquele indivíduo não vai voltar ou nunca vai falar. Só que a gente tem que trabalhar sempre com essa estimulação. Certo, Nunca, por mais que a gente diga, olha, aquele indivíduo ele não vai falar, então ele não precisa de terapia. Não, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser trabalhado, porque não legal. existe uma coisa que é muito importante de se falar, André, que a gente não pode se limitar à fala, à voz. Né? Uhum. A Comunicação gente é tem que ampla, né? saber que exatamente que a gente precisa da comunicação como um todo. Né? Então, Legal existem isso. várias técnicas, vários trabalhos que a gente pode ver esse indivíduo na sociedade com uma Coisa linda. comunicação. Muito bonito isso, Fran. Eu estou levando isso como uma poesia, é verdade. Porque, assim, de fato, eu sou da área de comunicação, tenho um curso técnico, você bem sabe, e é fato, a Isso, comunicação é um conjunto de fatores que diretamente aproxima as pessoas, cria pontes, né? Qualidade de vida a comunicação. Então é muito legal isso que você está dizendo, que independentemente do aparelho vocal, da pessoa poder falar, tem vários desses aspectos. Deixa eu aproveitar esse momento que você está tão concentrada aí, para lhe desconcentrar no bom sentido, que é ler aqui, eu tenho certeza que é muito gostoso a gente ouvir a participação das pessoas. O Padre Henrique está dizendo aqui, parabéns, Fran, Francis, sabemos de sua seriedade e competência, somos felizes por ter você aqui conosco. Legal ouvir isso. Linda, Fran. Você é bonita mesmo, mas não fique convencida não. Quem disse isso aqui foi ai, meu Deus.
Foi a esposa de Lúcio, eu acho que você conhece, a Josi, nossa paroquiana, amiga, irmã, também coordenadora das nossas pastoras, da Uma pastoral de linda do meu música. coração. Muita gente aqui mandando palminhas, mandando sua irmã dizendo minha linda irmã. Olha, já está lá assistindo você, viu? Sua Cara, irmã é mandando. minha irmã preferida, ela. Isso. Sua irmã preferida só tem só tem ela, né? Josi diz aqui, o mais lindo é que a gente pensa que não vai conseguir, mas Deus é o nosso sustento e que a gente está aqui para agradecer e louvar. Ela está se referindo ao início do nosso, a sua emoção, ao seu Sim. testemunho. Ela está dizendo Ah, o mais lindo. Realmente todos nós passamos por isso, como disse, principalmente quando a gente tem uma origem humilde. Lúcio, verdade. tudo é gratificante, Juliana dizendo, parabéns, muita luta. Juliana falando para você, sua irmã linda, grande história de amor. Antes de voltar com você, Fran, eu tenho que falar para os nossos irmãos da comunidade de São Mateus e até as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram participar do projeto Família Solidária. Nós continuamos esse projeto, a pandemia ela ainda não cessou e a gente não sabe quando é que ela vai cessar. A gente tem esperança em Deus, né? Mas independentemente disso, a gente sabe que ainda há muitas pessoas que necessitam da nossa solidariedade. Projeto Família Solidária, você Exato. ligue para o telefone da nossa comunidade, está aí em todos os nossos canais sociais, você pode encontrar o telefone da paróquia, e eu até quero dizer para você que, independentemente de você fazer uma doação de uma cesta básica, da sua família para a família, porque é assim que a gente faz, cada família se responsabiliza por uma outra família aqui próximo da comunidade de São Mateus, mas se você não puder dar uma cesta básica, faça como eu e Fran, né, a gente se junta aqui, eu, Renato, Francineide e Juliana, e a gente junta mantimentos, junta as duas famílias e a gente faz a coisa acontecer. Aí eu dou esse exemplo também. Todo mundo está passando por um momento sério de dificuldade, mas a gente pode juntar 2, 3 famílias, se reunir e dar a cesta básica, e esse trabalho precisa continuar, e nós agradecemos a todos aqueles que fazem a Família Solidária acontecer. Início de mês, você já pode ligar para a gente, porque nós já estamos em preparação dessas cestas. Projeto Família Solidária, aproveitando que o mês vocacional é um mês de falar, então, da missão da igreja, de falar das nossas vocações. Falamos na terça-feira no Missão, Igreja Missionária, com o Padre Elelon. Quem não assistiu, por favor, volte. Volte aí no nosso perfil e procure, que foi um programa lindo. Foi um programa, o padre que eu não conhecia, tive a graça de conhecer o Padre Elelon, e o testemunho dele foi muito rico. E como eu disse em uma das formas que eu escrevi na rede social, o testemunho dele fortaleceu a minha vocação de pai de família, porque ser família também é uma vocação. Então, o padre, todas as vocações estão a serviço de Deus, estão a serviço da igreja. A próxima terça-feira, o padre vai trazer o Antenógenes e a Valéria, que são os nossos coordenadores da Pastoral da Família, para tratar, então, dessa vocação belíssima e riquíssima, que é a família, matrimônio, dom de Deus e uma missão de Deus para todos nós. Então, convido você, a próxima terça-feira, estar conosco às 20 horas, e o padre Henrique vai ser aquele que vai intermediar o diálogo com a família. Fran, na nossa vida, digamos assim, vou usar o termo bem comum, popular, nossa vida doméstica, no nosso dia a dia, precisamos ter cuidado com a voz, temos condição e devemos ter esse cuidado com a voz? Sim, com certeza, né? André, pense que a voz, né? A voz, ela representa a nossa identidade, são os nossos sentimentos, né? Então, se eu estou triste, se eu ligo para você, por meio do telefone, você consegue identificar se eu estou triste, se eu estou Verdade. nervosa, se eu estou ansiosa, se eu estou brava. Então, a voz, ela dá essa lucidez para a gente mesmo, né? Essa De identidade, entender o como que disse o outro você está já, passando, né? né? E quando essa identidade ela está alterada, né? Então, Uhum. são que a gente precisa lembrar.
lembrar sempre. A gente não lembra da voz. A gente só lembra da voz A se gente perde. algum problema. É. Sempre. É incrível, incrível, Cara, gente. E olha que faz falta demais, é profissionais da horrível. voz. É E olha horrível, que é impressionante. profissional, exatamente. Impressionante que a gente fica sem É, voz. 2 dias a gente fica perdidinho. Meu Deus, é como a gente fica sem olfato, sem o paladar também. Como isso faz falta na nossa realidade, na nossa autoestima, em vários outros aspectos. exato. E para o trabalho também, que a gente, né? Tudo, como disse você, tudo é comunicação, Exatamente. tudo envolve. Exatamente, né? E a gente não lembra da voz, principalmente até mesmo os profissionais dela, aqueles que trabalham, né? Que usam como instrumento de trabalho a voz. Muitas vezes esquece e só vai lembrar quando já está com um problema instalado, né? Você falou aí, Antes de falar um pouquinho, por favor, fica à vontade. Não, eu já ia passar, já que você falou dos profissionais, para te perguntar exatamente dos professores que você já tão falou aqui no início do sim, nosso bate-papo, os professores, os cantores, os sacerdotes, né, os isso, ministros né, que trabalham com pastores, oralidade, ministros da palavra, os gestores, aqueles que precisam estar à frente sempre, usa muito quais não só os cuidados, mas eu queria dizer assim, assim como a gente vai ao dentista, assim, e tem que ir algumas vezes no ano, esses profissionais que trabalham com a voz, qual o seu, como você, como profissional, qual o seu conselho ele procurar esse especialista quantas vezes ao ano? Como é essa relação? Como deve ser para os profissionais? Eu não sei se era isso que você ia falar, não, mas vamos lá. mas não, mas assim, conclua que É diga o que importante, você ia né? falar, Isso. diga o que você ia falar e volte aqui para a minha pergunta. Mas aí dá para Pronto, dá para linkar. dar Pronto. um link aí, né? Então, como eu estava dizendo, muitos não lembram da voz. E quando já vai atrás de uma ajuda, já é tarde demais. Eu digo para vocês, se você é profissional da voz, se você nunca foi para o fonoaudiólogo, vá. Não espere ter algum problema vocal, sentir algo para procurar ajuda, né? E quando você chega lá no profissional, no fonoaudiólogo, você junto com ele é que vão traçar esse plano. Ele, junto Legal. com você, vai dizer se você precisa de uma semana, se você precisa a cada 15 dias, se você precisa uma vez por mês, Ah, né? É sim, dentro certo. ali com você, ele vai dizer, porque como a gente já falou antes, cada caso é um caso. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, não, todo mundo que é profissional da voz vai ter que ir agora uma vez por semana. Aí chega Sim, lá sim. no fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo faz a avaliação e diz, não, mas você, assim, a Entendi. primeira dica, na verdade, que eu dou se nunca foi, vá. Vá. Esse é o momento. Ah, qual é a hora? É agora. Não Uhum. deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Vá, vá. E aí, junto com o profissional, se necessário for, vai ser feito um plano, Certo. né? Entendi, entendi. A gente trabalha dentro da nossa profissão com prevenção. Muitos esquecem disso, de procurar o fonoaudiólogo para prevenção e já procura Importantíssimo. para Importantíssimo isso que você está tratamento. falando. Já procura para tratamento. Então, por que não procura? Se você é jornalista, se você é radialista, se você é professor, se você é um religioso, se você trabalha com uma música, se você trabalha com telemarketing, né? Porque que vive Sim, muito com fone de ouvido, falando o tempo né, com as pessoas por meio do telefone. Se você nunca procurou, procure nossa voz. A gente tem que ser amigo da nossa voz. Né? E se ela é tão importante para você como instrumento de trabalho, então você precisa realmente buscar. Não deixe só para quando tiver com uma rouquidão instalada, não deixe para quando tiver com cansaço, né? Porque muitas vezes você chega lá em um momento que você já está com um nódulo
né? E o tratamento que poderia ser uma prevenção já chega a um tratamento com muita seriedade, né? Então, Caramba, acho que não você, precisa. você aí está colocando em observação algo que eu já ia pedir para você o espaço para falar, porque realmente eu acredito que, assim como outras patologias, as pessoas só vão procurar realmente quando já estão numa situação grave. E aí a gente percebe, eu tive professores na minha infância, na minha adolescência, e eu me recordo, professores que foram afastados das suas funções, né? Isso, eu E, também tive. inclusive, que é legal esse testemunho da gente, quantos professores, eu acho que todo mundo que está assistindo aí já passou por isso. Veja a importância realmente desse trabalho com a voz, né? E como a gente negligencia, a palavra agora, Negligencia. isso, exatamente. Negligencia. Aí, Aí, trava a língua como a aí. gente não dá devida importância, vamos alterar. Como a gente não dá devida importância à nossa voz. Então, assim, que bom vai ficar essa dica para as pessoas realmente procurar. Eu queria que você concluísse, a gente estamos chegando ao nosso tempinho já, então pode concluir aí, se eu, naquele momento eu te cortei, fica à vontade, então, para concluir. Não, então é isso mesmo. Então, eu não sei se vai dar tempo, mas eu tinha até separado uns aquecimentos Então, por mesmo. favor, vá para ele Aquecimento agora. para. Dá. Então, deixa eu ver aqui. Eu botei aqui, até anotei para não esquecer, porque nós temos diversos. Fran, É esse uma gama de aquecimento é só para exercícios os muito grande. profissionais ou para as pessoas comuns? Então, Todo assim, mundo. aquecimento vocal, né? Para usar antes de antes de usar a voz. É você Sim, que sim. vai fazer seu programa. Certo. Então, você vai usar essa voz nesse momento, então você precisa aquecer Ah, essa certo, voz certo. para que tenha uma boa flexibilidade, Sim, um sim, sim, sim. alongamento, que você não canse Certo, muito, né? certo, Então, certo. são dicas simples, né? Se você vai usar a sua voz antes, Hum, então você pode fazer um exercício simples como e soltar o ar lentamente com o ar sussurrando. Por exemplo, uma inspira, sequência de três. inspira pelo nariz e solta pela boca, Inspira pelo nariz, solta pela boca fazendo o com o som. som do ar. O ar vai sair, o ar vai sair, só que você não vai soltar só o ar. Você vai colocar a letrinha Projetar o A som. aí Sim, nessa ah, legal. respiração. Então, coloca os pés plantados bem no chão. Então, relaxa todo, né, o corpo e Uhum. inspira. A famosa encher a bexiga, né, da Cheio o balão, barriga, né, né? que a gente É. fala, né, encher o Aham, balãozinho ali. Então, você aham. inspira, O diafragma, né, Fran? isso, usar Porque bastante esse apoio. porque a gente confunde em relação ao pulmão, a gente geralmente enche o pulmão e esquece que a gente tem aqui um balão que é tão E aqui o importante quanto, né? tórax, isso, exatamente. Então, é usar aqui a barriga mesmo, é sentir a barriga aí para É, o e, diafragma é a e barriga, se exata, fica aqui embaixo. É. estufando, né? Exatamente. Então, é um exercício simples que você vai sentir a diferença quando você for usar a sua voz. Um outro é o som do tr. Hum. Quer dizer, tem um vibrato, porque as nossas Ah, pregas, elas vibram. isso. Né? Então existe esse vibrato, a laringe ela vai subir, vai descer, então Trrr. até soltar todo o ar. Verdade. Legal. Né? Exercícios simples você pode fazer Legal. Muito bom, antes de Fran. usar a voz. Né? Muito bom, E muito bom. depois de usar a voz, também a gente precisa
fazer o quê? Aquecê-la. Porque se a gente não desaquece a nossa voz, ela fica na ativa, como Ah, se ainda fosse sim. cantar, como se fosse ainda Como é que a apresentar. gente faz Então, isso ela aí, né? precisa De uma forma relaxar, prática? Como é que... né? Ela precisa relaxar e voltar para o seu estado normal. Então, simples. Você vai relaxar essa musculatura que estava muito ativa na hora do Sei, uso da sua voz, sei, né? sei, Então você certo. precisa fazer com que essa musculatura ela retorne ao padrão de fala, o padrão que ela estava. Outra muito boa é o bocejo. Você está como se estivesse com sono, bocejando, abrindo a boca. Ai, agora é hora do sono, então eu vou relaxar. Faça mais, faça mais uma vez aí pra mim. Isso aí é para desaquecer, esse exercício, né? Desaquecer, Pronto. voltar a Legal. voz, tá? E descansar pelo menos 20 minutos. Se não conseguir ficar 20 minutos sem falar nada, pelo menos Sim. falar menos. E Isso. Fran, beber água. Beber água eu é queria, importantíssimo. eu queria agradecer demais a sua participação histórica, né? Histórica, épica, né? Muito bom ter você aqui com a gente. Que bom que chegou a sua vez, que legal isso. Foi muito legal ter vocês aqui, o seu conhecimento, a sua alegria. Muita gente falou aqui, Neide também mandou um abraço, Neide, né, nossa, que esteve aqui com a gente falando no dízimo na semana passada, mandando Semana aqui um abraço passada. para você. Eu queria rapidinho, esses momentos finais que nós temos, a sua mensagem para esse momento, como mãe, como pessoa, a sua mensagem que você dá agora para os nossos paroquianos, para as pessoas. Abra o coração, dê a sua mensagem aí para a gente encerrar o seu momento. Cristão, como filho de Deus, né? Como que está realmente buscando, né? Essa face de Deus. A gente que a primeira que eu posso deixar é nunca desistir. Desista. Por mais difícil que seja, por mais obstáculos que você tenha, não desistir. Veja o centro. Veja o centro, que o centro é Deus. Se você tem na sua vida como centro, então você conseguirá, Amém. Amém. né? Você Amém. conseguirá atingir, né? Sonhos, por mais que seja difícil, eu acredito nisso. Enxergar Deus à sua frente e você seguir Ele. Siga, Amém. siga, que eu tenho a certeza absoluta que não há Louvado seja nosso arrependimentos. Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus Que louvado. seja louvado, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. que Deus abençoe a você, essa sua linda família que eu amo tanto, e a Paróquia São Mateus e a Pascom agradece a todos que até esse momento esteve conosco. Até a próxima semana, com fé em Deus. Muito obrigado, boa noite a todos. Estou aguardando a nossa técnica aqui dar ok. Ô, Fran, desculpe, Então tá você. interrompi abruptamente porque ele botou aqui 50 segundos.